Na verdade, essa capacidade, essa dinâmica de pensar de forma serial e desenvolver coisas a partir da crença de que eu posso tudo que eu acreditar e o que eu quiser, porque eu aceito o princípio de que eu aprendo errando, mas não aceito me arrepender por não ter tentado. Porque a verdade é o seguinte, aqui no Brasil, nós passamos 11 anos na escola, 18 mil horas estudando e a nossa retenção média é de menos de 7%. A educação tradicional está comprovadamente obsoleta. Por quê? Porque ela não ensina baseada na prática, ela ensina baseada na teoria. Para você ser competitivo no mundo globalizado que cresce cada vez mais, você vai precisar se formar na escola da vida. Na escola cuja carteira de estudante não tem data de validade, porque ela só vence no dia que você morrer. E no dia que você morrer, você vai deixar um legado. Ou não. Você vai inspirar seus filhos, seus amigos, seus sócios, ou não. Essa é uma decisão que cada um tem que fazer de si próprio. Isso é a minha convicção, essa é a minha visão de mundo, é isso que eu acredito. Que a gente, de fato, tem que se expor, tem que correr risco. Porque o risco é inerente a esse ensinamento, a esse aprendizado que a gente tem todos os dias. O meu desafio é transformar possibilidade em probabilidade. E é isso o grande jogo da minha vida. As ideias nascem com umas possibilidades de dar errado enormes. Haja visto as estatísticas de mortalidade das empresas, haja visto quantas business plans são deletados ou colocados numa pasta no teu computador que nunca saíram do papel. Tá certo. Falta o quê? Falta convicção, perseverança. Porque se eu estou nesse mundo, eu tenho que me provar capaz de me desenvolver relações e negócios e sustentar minha família e criar prosperidade. Eu sou um cara motivado por esses challenges, por esses desafios. Isso é que me apaixona. Você pode sim, se você acreditar. Qualquer coisa, você pode. Porque a maior mentira do mundo é que você, por não ter dinheiro, diploma, amigos importantes, não pode se dar o direito de sonhar. E quem te conta isso, e se você acredita, você colocou a tua vida, infelizmente, dentro de uma caixa e você está fadado à mediocridade e a viver de lamentações e de desculpas para justificar o porquê que você não fez as coisas. E eu acho que a gente tem que usar essa energia que a gente tem para contar as histórias que a gente, pelo menos, tentou fazer. Pelo menos. E tudo que a gente aprendeu ao longo do caminho, porque o caminho é muito mais divertido do que a reta final. É o que você aprende no caminho, é como você vai vendo a paisagem, os problemas, as pessoas que você conhece, os relacionamentos que você cria, os tombos que você toma, porque é parte do negócio. Criança só aprende a andar porque cai. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E a gente esquece isso. Acha que cair não é bom. Não, cair é bom, porque te ajuda, te reforça as tuas convicções, te aprimora no sentido da sensibilidade, porque o sucesso, ele muitas vezes te cria uma espécie de arrogância. Então tem momentos que você precisa rever isso. E eu me reinvento num novo projeto, de novo, a partir de uma observação de um episódio absolutamente corriqueiro. Um querido amigo, filho de um grande empreendedor brasileiro, Abraham Kaczynski, Roberto Kaczynski, meu amigo, vive em Miami há muitos anos, me liga, vem na minha casa e diz, tem um presente para você. E me vem com uma garrafa de óleo de oliva italiano, marca Bellino. E achei aquilo engraçado, fiquei na cozinha, contei para os meus amigos e quem sabe no dia seguinte encontro novos produtos na prateleira do supermercado. E mais produtos. E vou na casa de um amigo em Nova York que está fazendo uma polenta Bellino. Imaginei, por que não transformar essa marca, esse produto, ativar isso e criar uma franquia de restaurantes nos Estados Unidos. Bom, descubro que aquele pequeno garrafa de azeite ou aquela polenta faz parte de um grupo, maior distribuidor, produtor e importador de produtos italianos nos Estados Unidos, há 51 anos. 6 marcas, marca principal com mais de 900 itens, Bellino. Descubro
o e-mail do presidente, uma companhia de um ítalo-americano que controla a companhia com capital fechado. Me preparando para a reunião, descubro que existe um pequeno vilarejo ao norte da Itália, divisa com a França, que se chama Comune de Belino. Marco uma audiência com o prefeito de Belino, cidade que tem 115 habitantes. Prefeito eleito por 70 votos. Parecia saída do prancheta do Walt Disney. E assim, monta um conceito que é formação, educação. Então criamos um conceito onde nós temos um mini mercado, porque tem um sócio que tem mais de 3 mil produtos de altíssima qualidade, legitimamente italianos, um restaurante e uma escola de gastronomia para amadores. Vamos formar todas aquelas pessoas que se sentem chefes em chefes por um dia. Começo do zero, um novo projeto, com a mesma energia, paixão, engajamento que eu tinha quando eu era um jovem adolescente. 4 anos atrás eu estava tomando café numa boutique da Nespresso em Nova York, com a minha esposa, que é escultora, e observando um painel montado com cápsulas da Nespresso douradas, aquelas cápsulas de metal, tive um insight. E ela, que adora essas cápsulas, falou, poxa, eu acho que eu podia desenvolver um projeto de arte, uma escultura, alguma coisa. E naquele momento eu tive uma visão. E eu pensei, peraí, se a Nespresso tem 14 cores numa cápsula que eu poderia transformar essas cores numa paleta e essas cápsulas num pixel, eu posso criar imagens, eu posso criar retratos, eu posso criar mosaicos. Encurtando a história, liguei para o Ivan Zurita, na época presidente da Nestlé, no Brasil, e pedi que me apresentasse ao presidente da Nespresso nos Estados Unidos. Contei a história. Me doaram 150 mil cápsulas. Criei uma coleção de arte chamada Pixtures, junto com minha esposa e um parceiro fantástico, diretor de criação e de produção, Wellington Amaral. Criamos a reprodução iconográfica de grandes personagens que fizeram história na política, nos esportes. E essas figuras, nós doamos todo esse acervo a grandes instituições filantrópicas no mundo. Tive o prazer de haver doado o quadro do JFK para o Best Buddies, que é uma instituição americana que cuida de crianças deficientes com síndrome de Down, e foi a peça com maior valor no leilão do Silent Auction do gala desse evento, que foi arrematada por 35 mil dólares. A exemplo do quadro da Grace Kelly, que foi arrematado num leilão há 2 meses atrás em Genebra, para apoiar as mulheres da Liga do Câncer em Genebra, num evento de gala promovido por Ralph Lauren, vendido, arrematado por 38 mil francos suíços. Quer dizer, uma peça descartável, fadada a ir para o lixo, com a visão correta, visualizando que aquilo poderia se ganhar vida e salvar vidas, criamos um statement, não só uma peça de arte, mas um statement. Para mim existe o sonhar grande e o sonhar belino. Ele transcende essa questão do impossível e do inatingível. E isso tudo de forma simples. São 2 características que são muito marcantes nele, que é a coragem e a persistência. Ele é um cara que insiste, é um cara que não tem medo de mandar e-mail para as pessoas, independente de quem elas sejam, de contatar as pessoas, contar as ideias dele, tudo que ele acredita. Isso acaba dando muito certo e acaba trazendo gente muito legal para perto dele e mostra como todo mundo pode fazer isso. São características que todo mundo pode ter. Além disso, é um cara que está super disponível para inspirar e ajudar outras pessoas a seguirem esse caminho também. Ele quer muito passar esse conceito que ele aprendeu, que ele vive e acredita muito, que é a escola da vida, que é nela que a gente realmente aprende e se desenvolve. É assim que ele se comporta, por isso que ele é fora de série. Eu, que tenho o defeito de pensar grande, obviamente que o meu objetivo era a menina mais bonita da classe. Tomei coragem, custou, porque não podia se beber nessas festas naquela época ainda, e fui tirar a menina para dançar. Obviamente recebi um sonoro não. E assim, naquele momento, eu me recolhi na minha incapacidade estética de poder